Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André, eu sou escrevente do TJ São Paulo e também orientador de estudos para concursos. No vídeo de hoje, pessoal, é o primeiro de uma série que eu dividi em 5 vídeos, tá? Para te falar como se preparar para o dia da prova do TJ São Paulo. E é especificamente para o dia da prova mesmo, tá? Porque eu vou te mostrar que muitas coisas podem acontecer, então não é só ficar estudando todo dia com preparação, né? Com antecedência. Infelizmente, né, não é só isso. Pode acontecer muita coisa no dia da prova e dependendo das escolhas que a gente faz, coisas podem dar errado, tá? Então eu vou te mostrar, tá? Com muita calma, em uma série de 5 vídeos, então já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal para você não perder, porque são dicas essenciais. Eu te garanto, cara, eu te garanto, se você cometer algum desses erros, pode ser que você jogue fora a sua aprovação, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de um primeiro caso que envolve, na verdade, mais de um caso, né? São coisas que aconteceram comigo já e que eu não sei exatamente se pode acontecer com você, eu vou te explicar por quê, mas pode acontecer coisas parecidas. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar de fazer duas provas no mesmo dia. Isso mesmo. Concursos, dois concursos no mesmo dia, um de manhã e um à tarde. É muito difícil saber se de repente você está interessado em mais de um concurso, né? Por exemplo, você está interessado no concurso de escrevente ou em algum outro concurso. Como a gente está, né, veio dessa época aí sem concurso nenhum, por causa da pandemia, muitos concursos estão até autorizados, com editais prontos para sair, não sei se é o caso do escrevente ou não, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas não saiu ainda por conta, né, do distanciamento social, da logística, da aplicação da prova, entre outras coisas, né? Questão orçamentária, por exemplo, não sei. Mas pode ser que na retomada dos concursos, muitos concursos saiam ao mesmo tempo, e as provas podem cair no mesmo dia. E às vezes pode acontecer que sejam provas que você tem interesse, que você acha que tem chance, e você quer fazer as duas. Então eu me deparei exatamente com essa situação 4 vezes, pessoal. Exatamente. Eu já fiz, ó, fiz uns 50 concursos, 4 vezes, 4 dias, né? Em 4 oportunidades eu já fiz duas provas no mesmo dia. Eu vou te falar o que aconteceu em cada uma delas. Aí você pode pensar, ah, mas eu não vou fazer dois concursos no mesmo dia, então. Não sei, né? Se você não vai fazer, de repente alguma coisa pode fazer você mudar de opinião. Então eu só vou te falar aqui para tomar cuidado, aquilo que pode acontecer, principalmente de ruim, tá? De bom é meio difícil de a gente pensar o que pode acontecer de bom, mas eu vou te falar o que pode acontecer de ruim. Às vezes também você não vai fazer outra prova no mesmo dia, mas você toma uma decisão errada, por exemplo, pela manhã, e sua prova é à tarde, eu já vou te explicar por quê. Fica até o final do vídeo. Então vamos lá, primeira vez, pessoal. Primeira vez, ia acontecer um concurso na cidade de São Caetano, né? Região metropolitana aqui de São Paulo, lá para a prefeitura, daí eu decidi que ia fazer essa prova, porque pelo conteúdo que caía, achei que eu tinha alguma chance, tinha bastante vaga, era um cargo administrativo, enfim, eu decidi fazer essa prova. Mas eu não estava estudando para essa prova, não. Eu queria fazer, porque às vezes eu fazia isso, tá? Eu estava estudando para uma prova específica e às vezes eu fazia outra, só para ir treinando mesmo. E aí, só que eu achei que eu tinha muita chance nessa prova, porque o salário, digamos, não era tão alto assim, mas pra mim, né, não tava com trabalho, então já era alguma coisa. Na verdade, eu tava até com trabalho, tava trabalhando sim, mas ganhava uma miséria, né? Então, pra mim já tava ótimo, né? Daí, pessoal, só que eu tava estudando para outro concurso, que era o concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Recentemente teve um, né, em 2019, pouco tempo, mas esse que eu tô falando foi lá de 2014, acho, tá? Faz muito tempo. Daí beleza, eu tava estudando pra esse, daí saiu esse edital com prova próxima. E aí eu já tinha feito a inscrição lá da prefeitura de São Caetano, mas eu queria fazer essa prova de auxiliar de promotoria, também queria outra, e foi isso, né, pessoal? Uma prova foi de manhã, lá em São Caetano, e a outra, para auxiliar de promotoria, foi à tarde. Essa prova de São Caetano foi lá em São Caetano, e a de auxiliar de promotoria ia ser aqui na capital, lá na Barra Funda, onde foi o meu local de prova. Daí eu decidi fazer as duas provas, né? Primeira vez, nunca tinha feito, decidi também testar, né? Tinha feito vários concursos, não tinha passado em nenhum, então falei, ah, vamos, né? Vamos ver o que acontece. Beleza, fui lá para São Caetano, fiz a prova lá, fui até bem e tal, mas não consegui ser aprovado. Era uma prova estranha até, eu vou até contar outro dia essa história, uma prova estranha. Eu errei só 4 questões e fiquei fora, né? Errei só 4 questões e fiquei fora, porque estava muito fácil a prova assim, muita gente gabaritou, enfim, foi uma prova estranha. Aí saí de lá, vim pra Barra Funda, né? Vim direto pra Barra Funda pra fazer a prova aqui. Beleza, cheguei ali na Barra Funda, entrei pro local de prova, já cheio de sono, né? Sem almoçar, só levando um lanchinho ali, mais que um até, né? Pra comer de manhã e à tarde também. Daí é isso, entrei na prova, fui lá. Aí eu tava ali fazendo a prova e tal, e aí você não sabe o que acontece, né, pessoal? Imagina, já tava na segunda prova do dia, daí começa a ter um show de rock do lado de fora, lá da universidade. Exatamente, um show lá com, tipo, muito alto mesmo, um show mesmo, assim, muito alto. Os vidros, assim, vibrando e tal, muito complicado. Aí a sala toda ali onde eu tava fazendo a prova começou a reclamar, né, reclamar. Vou até contar essa história melhor no outro vídeo, tá, que é o próximo, aliás, que é a parte 2. Mas só pra você ter noção. Então todo mundo começou a reclamar, daí trouxeram pra gente protetores auriculares, enfim, uma zona, né? Sorte minha que eu já tava acostumado a estudar com barulho. Depois eu vou te explicar por que em outro vídeo. Aí beleza, pessoal, esse foi o resultado, né? Daí aconteceu o quê? Lá pra Prefeitura de São Caetano, não consegui aprovação, fiquei perto, mas não consegui. Uma questão a mais ali que eu acertasse já ia passar. E
De auxiliar de promotoria, também não consegui. Fiquei na classificação de 600, tá? Mas ao longo dos anos ali foram chamando o pessoal, chamou, daí eu acho que foi nomeado até o número 300 ou 400, não me lembro bem, mas foi mais ou menos isso e não consegui a minha aprovação. Beleza, primeiro caso, vamos pro segundo caso. A segunda história é a seguinte, mas olha só que curioso, mais um concurso lá da Prefeitura de São Caetano, dessa vez tipo a Sabesp, mas lá de São Caetano, né? A companhia de água lá e tal, né? Aí fui fazer a prova, beleza, passei para a segunda fase. Era uma prova de 2 fases, a segunda fase era digitação. Passei para a segunda fase. Aí beleza, né? Aí depois de um tempo marcaram a segunda fase, né? Mas a questão é a seguinte, quando eu fiz a primeira fase, né? De novo, eu não estava estudando para essa prova lá de São Caetano, né? Estava estudando para uma outra prova, que agora já era no ano seguinte, um ano depois, que era de novo agora a prova de oficial de promotoria também do Ministério Público de São Paulo. Olha que curioso, as 2 provas de São Caetano e as 2 provas do Ministério Público de São Paulo para cargos diferentes. Daí eu estava estudando para essa prova. E aí eu já tinha feito lá a primeira fase dessa prova lá em São Caetano, já tinha feito. E aí eu estava estudando para oficial de promotoria, né? Saiu assim o edital e um mês e meio depois assim a data da prova, né? Então estava logo em cima, já sabia que ia sair, mas não tão em cima assim. Então estava um estudo, né, ali complicado em cima da hora. E aí me marcaram a segunda fase, que era digitação, lá da prova de lá em São Caetano também, me marcaram a segunda fase no mesmo dia, pessoal, no mesmo dia, exatamente. Daí eu de novo fiquei naquela dúvida, né? Nossa, uma eu já tô na segunda fase, tô bem perto já, né? A outra, oficial de promotoria, que também tinha 2 fases, né? Vou fazer a primeira fase ainda, mas oficial de promotoria eu tava querendo, o salário era bem melhor, né? Então, é quase igual escrevente, pra você ter ideia. Daí eu falei, nossa, não é possível, né? O que eu faço? Mas aí uma prova era de manhã e outra tarde. Decidi mais uma vez fazer as 2. Por que eu fiz isso? Porque dessa vez, pelo menos, eu não ia precisar estudar, né? Lá pra parte de São Caetano, pro concurso de São Caetano, porque era só digitação, né? Não tinha prova, né? Eu já tinha feito a prova. Por isso que eu decidi fazer de novo as 2, só por isso. O problema é aquilo, acordar cedo, não dormir bem, não dormir o suficiente, né? Daí eu fui lá e o pior que podia acontecer, aconteceu, pessoal. Quando eu fui, né, entrei na sala para fazer a prova de digitação, foi a prova mais horrível de digitação que poderia ter acontecido, pessoal. Uma falta de organização absurda, né? Era uma banca que na época se chamava Caipins, nem sei se existe mais, mas é uma banca ridícula, né? Aí, nossa, pessoal, uma desorganização absurda. A prova começou, pra você ter ideia, né? Não sei quem aí já fez segunda fase de alguma prova de digitação, mas não costuma ser essa loucura não, mas eu vou te explicar como é que foi. Sentei lá, né? Te deram a folhinha pra que você ia digitar, né? O texto. E aí, do nada, assim, você senta, pessoal, começa, pessoal, tipo, você nem tá se preparado. Aí, uma loucura, assim, o pessoal digitando e tal, nossa, uma loucura. Nem avisou o tempo que tinha, nossa, uma completa desorganização, tanto que esse concurso eu fiquei numa posição boa ali, mas aí por causa da digitação eu caí muito de posição, fui bem mal, né? Nem lembro, na verdade, se eu fui eliminado nessa parte de digitação, se eu fiz o mínimo necessário ou não, só sei que eu fui completamente lá pra baixo na classificação, e aí sabe o que aconteceu? Esse concurso depois foi cancelado por vícios que teve, não foi totalmente transparente, enfim, foi uma zona só, foi cancelado esse concurso, inclusive depois de já ter tido nomeado alguns, né, os primeiros colocados lá, foi uma zona. Mas aí, enfim, pessoal, a prova foi ridícula, né, foi uma confusão só, daí o que acontece? Eu vim, nesse caso era para ir para Liberdade para fazer a prova de oficial de promotoria. Daí aconteceu o quê? Eu tava naquele nervosismo absurdo, porque a primeira prova, que era da segunda fase, já tinha sido horrível, né? Eu sabia que tinha ido mal, tinha dado tudo errado, então eu já cheguei para a prova de oficial de promotoria ali muito mal, né? Absurdamente mal, dessa vez por outro motivo. Mesmo assim, né, como eu já falei em outro vídeo, eu consegui sim ser nomeado para essa prova de oficial de promotoria. Então eu consegui a minha aprovação sim, depois de 3 anos, fiquei mais uma vez em 600 mais ou menos na classificação, aí depois de 3 anos eu consegui sim ser nomeado, mas poderia ter sido muito pior eu não ter conseguido. Da mesma forma, se de repente eu nem tivesse feito a prova de digitação pela manhã, eu poderia ter ido muito melhor nessa prova de oficial de promotoria e ter sido nomeado bem antes, né, daquilo que eu fui. Então fica aí de lição, mais uma vez, coisas que podem acontecer. O terceiro caso, pessoal, que eu fiz 2 provas no mesmo dia, nesse caso já era programado, tá? Era uma prova da prefeitura aqui de São Paulo, muito difícil, tá? Nem lembro o nome do cargo, mas era para trabalhar diretamente lá na prefeitura com coisa de fiscal, né? Alguma coisa assim, eu nem me lembro, né? Uma prova muito difícil, uma remuneração assim de uns 20 mil, né? Na verdade, eu até sabia que eu nem tinha chance, né? Mas eu fui fazer assim, né? Mais uma vez, é o que eu te falei, eu fazia as provas assim, né? Fazia um monte de prova. Daí, é lógico, foi muito mal, mas dessa vez foi por outro motivo, né? Porque a prova realmente estava num nível de dificuldade muito além, né, daquilo que eu estava na época. E a quarta prova e última, né, que eu fiz 2 provas no mesmo dia, e foi última porque depois disso eu decidi realmente que para mim não valia a pena, foi a prova do TRE de São Paulo. Então o TRE de São Paulo, que teve lá em 2016, 17, né, não me lembro bem agora, daí uma prova era pela manhã, se eu não me engano a prova de técnico e analista à tarde, ou ao contrário, não me lembro muito bem agora, só sei que eu tive
uma diminuição muito grande do meu desempenho na prova da tarde. Então tive uma queda muito grande no desempenho e isso me fez chegar na conclusão que não valia a pena fazer 2 provas no mesmo dia. Tanto que uns meses depois, acho que um mês depois, eu fui fazer o TRE de Pernambuco. Fui lá para Recife fazer o TRE de Pernambuco e, de novo, eu tinha me inscrito para os 2 cargos, técnico e analista, mas aí eu decidi não fazer a prova da manhã, de analista, fiquei no hotel lá, dormi até tarde, dormi muito bem. Daí, à tarde, eu fui fazer a prova de técnico e aí eu obtive um resultado bem melhor. Das 60 questões lá do TRE de Pernambuco, eu errei 10, acertei 50 das 60. Não fui aprovado do mesmo jeito, mas eu cheguei bem mais perto, né? É já um resultado, né, razoável, né, para você se sentir tranquilo ali de ter feito, né, tudo que você poderia ter feito. Então, ali eu percebi que realmente o que valia a pena para mim era fazer só uma prova no dia mesmo que eu tivesse interesse em outras que caíssem no mesmo dia. Então, o que eu quero te mostrar com isso é o seguinte, mesmo que você já nem pensasse em fazer 2 provas no mesmo dia, pode acontecer o seguinte, eu não sei se você costuma estudar ou não no dia da prova, né? Mas eu recomendo que mesmo que você estude, que você não faça uma coisa. Se a sua prova for à tarde, de manhã, não fique fazendo questões, pessoal. Fazer questões você vai fazer todos os dias, mas não no dia da prova, tá? Porque fazer questão faz você pensar, né? E esse que é o problema, porque você vai cansando, você vai já cansando. No dia da prova, se você for estudar, você precisa estudar alguns resumos, alguns apontamentos bem rápidos, assim, de coisa que você já deixou preparada previamente, alguma coisa que não deu tempo de memorizar, por exemplo, alguma coisa muito difícil mesmo de memorizar. Então, ali em cima da hora, você faz a leitura, ou pela manhã mesmo, né? Justamente para colocar aquela informação que você precisa na memória de curto prazo, para acessar o mais brevemente ali no mesmo dia, né? À tarde, quando você for fazer a prova. E aí depois você pode esquecer, porque você não conseguiu memorizar isso ao longo dos seus estudos, mas é uma informação importante. Então, isso você pode fazer no dia da prova. O que você não pode é se cansar, porque quando você faz questão, o que você faz? Você procura o erro da questão, né? É assim que a gente faz. Seja questão de múltipla escolha ou de certo ou errado. A gente procura o erro. E quando a gente procura o erro, a gente começa a pensar e é quando já começa a saturar ali a nossa cabeça, né, o nosso cérebro com um monte de informações, e aí é quando você já vai chegar na sua prova um pouco mais cansado, ou mesmo que nem tanto, mas lá no final da prova você vai sentir a diferença. Então eu recomendo para você isso. Se tiver 2 provas, não faça no mesmo dia, tá? Escolha só uma. De preferência a da tarde, se você de repente até quiser mais ela do que a da manhã, né? Porque dá tempo de você dormir um pouco mais, né? Um pouco melhor. E aí, mesmo que você não tiver na cabeça essa ideia de fazer 2 provas no mesmo dia, recomendo que você não faça questões antes da prova. Se for para estudar no dia da prova, que você faça apenas revisões rápidas com pequenos apontamentos, coisas que você precisa memorizar ali em cima da hora e apenas isso, tá bom? Então isso foi uma das dicas, né, a primeira das dicas que eu vou te dar aqui para você fazer essa prova do TJ da melhor maneira possível. Então são dicas para o dia da prova mesmo, tá, pessoal? Então se você gostou, se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer aqui nessa série mais 4 vídeos, tá? De dicas para você se dar bem nessa prova de escrevente, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.